Oiê! Você sabia que alterações na nossa dentição podem interferir não somente na nossa fala, como também na nossa voz? E outra, sabia que tem formas de você falar melhor, com uma dicção clara e mais precisa, mesmo utilizando o aparelho? Vem comigo para esse tema de hoje. Obrigado. Amigos e amigas do Cá Me Disse, sejam muito bem-vindos a esse canal que te ajuda a trabalhar a fala, sua dicção, sua voz, o seu poder de comunicação. E nesse vídeo de hoje eu estou aproveitando uma experiência pessoal para trazer esse assunto aqui. Ortodontia e fala, voz, comunicação. Isso tem interferência? Eu disse que eu estou aproveitando uma situação pessoal porque tem algumas semanas que eu comecei a usar aparelho invisível que eu estou usando neste momento, inclusive. Assim que eu coloquei, ficou parecendo que eu estava falando com uma batata quente na boca. Mas eu quero também te mostrar que é possível, com algumas dicas bem pontuais, é possível você trabalhar melhor a sua dicção mesmo utilizando o aparelho. Mas antes disso, eu quero te trazer algumas orientações sobre essa influência das nossas arcadas dentárias com a nossa fala, a nossa dicção e digo mais, com a nossa voz também. Sim, alterações de arcadas dentárias podem trazer algumas consequências, alguns reflexos, inclusive na voz. O que chamamos de maloclusão, esse desequilíbrio entre as arcadas dentárias, a articulação das arcadas, pode trazer alguns prejuízos ou alterações na fala, na dicção, na respiração, na forma como mastigamos, como engolimos, porque todas essas estruturas da face participam de todas essas funções que eu falei. É muito importante estarmos atentos a essa questão, porque até mesmo na postura corporal nós vemos influência quando temos essa relação de desequilíbrio dessa estrutura do nosso corpo. Quer ver um exemplo muito claro? Se você tem falta de dentes, aqui por exemplo do lado direito, se está faltando dente aqui, está faltando dente inclusive para você mastigar o alimento. Então, você vai ter uma preferência pela mastigação no lado esquerdo. Mastigando mais desse lado, você vai estimular mais a musculatura desse lado. Então, você vai fortalecer mais um lado do que o outro. Estando mais estimulado esse lado, obviamente, você vai querer trabalhar sempre a sua mastigação do lado de cá. Estando essa musculatura mais forte, ela estará mais trabalhada e esse outro lado vai ficar um pouco mais flácido. Isso causa, além de uma assimetria, causa também um desequilíbrio de forças. Então, se esse lado ele está mais trabalhado, ele está mais tonificado e você só utiliza ele, você também pode ter um aumento de tensões musculares em todo esse lado, porque é o lado que está compensando o uso que você não faz do lado de lá porque está faltando um dente. Isso aumenta a sua pressão mastigatória, pode mudar inclusive a sua postura de cabeça, pode ter uma alteração na sua articulação aqui na ATM, o que faz que também você mude a forma como você articula os sons da fala. Mudando a articulação dos sons da fala, você pode querer evitar falar, mexer muito a boca, porque senão vai doer, então você vai começar a mudar a sua dicção e isso acaba atrapalhando também o som da sua voz, percebe que começa a ficar mais entubado. Desequilibra tudo. O nosso corpo, ele é uma engrenagem, ele funciona como uma engrenagem, então tudo tem que estar interrelacionado de forma equilibrada, de forma coordenada, para que a gente funcione direito. Então veja, isso vai muito além da estética, simplesmente. Não é só porque está ali um dentinho torto, um dentinho separado, que você vai pensar em um tratamento ortodôntico. Isso muda a sua saúde. A relação dos seus músculos da cabeça e da face com o resto do seu corpo. Isso vai alterar também a forma como você se alimenta. Veja como é complexo isso. Na dicção especificamente, por exemplo, se você tem uma alteração de arcadas dentárias em que aqui na frente os dentes não se encontram, nós precisamos do encontro dos dentes para fazer alguns sons. Por exemplo, se eu for fazer o som do S, do S, o som do T, que eu coloco a ponta da língua atrás do dente superior. Se eu tenho uma relação diferente aqui nesses espaços, eu não encontro os dentes, eu vou encostar essa língua onde para poder fazer o som do S?
escapa. Então, o que muitas vezes eu vejo o pessoal se reclamando com relação à dicção é essa coisa assim, eu não falo bem, eu tenho uma dicção meio atropelada, meio travada, os sons saem esquisitos. Só que essa estrutura facial está completamente comprometida muitas vezes. A pessoa fica preocupada em resolver o problema do som, mas não olha para a morfologia, não olha para essa estrutura facial, para essa musculatura que está trabalhando para produzir esse som. Analise isso, porque às vezes a pessoa fica dando murro em ponta de faca mesmo. Não vai conseguir fazer aquele S que está escapando aqui na frente, mas é porque o dente está espaçado e a língua vai mesmo. Então, vai fazer isso aqui porque o dente não está deixando. Ou mesmo, se você tem um céu da boca, né, um palato muito estreito e muito alto, a pessoa vai tentar falar o som do S, novamente o S é sempre um problema, né? E ele pode sair assim, porque você está encostando essa língua de um outro jeito que está fazendo com que esse som ele se altere. Isso porque quando falamos, todos os sons da nossa fala, eles têm pontos articulatórios específicos. Então, voltando ao exemplo do T, que eu falei agora há pouco. O T, ele é feito com a ponta da língua atrás do dente superior. Esse é o ponto articulatório do T. Se eu tentar colocar mais para trás, ele vai fazer um outro barulho. Se eu tentar colocar mais para frente, ele vai dar uma distorção. Isso acontece com todos os outros sons. Se eu for fazer, por exemplo, um som de G, o G, né, do gato, ó, G, G, G. Eu já não uso dente aqui na frente, eu não uso a ponta da língua, mas eu vou usar o fundo da língua, que vai encostar lá no finalzinho do meu céu da boca, no palato mole. Ga, ga. Então, o que acontece? A grande questão com relação à dicção e às alterações de dentição é que essa alteração de arcada pode alterar o ponto articulatório dos sons, dos fonemas. Então a pessoa precisa compensar de algum jeito para conseguir fazer aquele som. O mesmo ocorre quando a gente coloca aparelho. E aí agora chegando no meu caso, eu tenho uma alteração aqui de um apinhamento dentário, de um tratamento que eu fiz na adolescência e que o ortodontista não foi dos melhores. E eu tenho algumas questões aqui de cima com os caninos, que não tem uma relação boa e que está atrapalhando na minha mastigação. Eu acabei de colocar o Invisalign. E olha, isso aqui não é uma publi, veio do bolso mesmo, não custou barato não. Mas só para poder mostrar para vocês que na primeira semana que eu coloquei o Invisalign, parecia que eu estava falando assim, sabe? Eu não conseguia falar, parecia que tinha uma batata quente na minha boca. E foi muito engraçado, porque assim, puxa, uma fono? O que acontece? Você, fono, sempre trabalha a dicção, como que a sua própria dicção ficou comprometida? Mas é isso que acontece. Assim que colocamos o aparelho, é um corpo estranho que está ali dentro da nossa boca. Isso muda a configuração dos nossos articuladores. Mudando a configuração dos articuladores, a gente se perde um pouco, porque se perde a precisão do ponto articulatório. E a gente fica meio confuso no começo. Mas nós temos algumas dicas, algumas orientações que você pode aplicar no seu dia a dia, você que está aí usando o aparelho, para deixar a sua dicção mais clara, mais precisa e mais próxima do ponto articulatório de onde tem que ser o som. A primeira dica é que você articule mais, mexa mais a boca para falar. Muitas vezes o que acontece quando a pessoa começa a usar aparelho, ela fica com vergonha e em vez dela abrir mais a boca, ela fecha, porque ela está com vergonha, não quer que apareça o aparelho ou não quer que apareça a alteração da mordida. E não abrindo a boca para falar, com uma coisa que já tem aqui, um corpo estranho dentro da boca, começa a virar um bololô aqui dentro e aí sim é que a gente vai perder os pontos articulatórios. Perdemos completamente essa precisão. E aí pode ser o Invisalign, pode ser o fixo, pode ser o móvel, qualquer um. Abra mais essa boca, dê mais espaço para o som acontecer. Porque além da gente ter uma alteração na dicção por essa presença do aparelho, também pode se alterar a ressonância da voz.
porque existe algo ali que está mudando a forma como esse som é reverberado na nossa boca. E se eu fecho a boca, se eu falo com a boca muito fechada, o som ele fica muito abafado. Então, mexa essa boca quando você estiver com o seu aparelho. A segunda dica é que você diminua sensivelmente a velocidade de fala. Sensivelmente, não precisa falar devagar, parecendo a Dory falando baleiês. Se você fala muito rápido, os sons vão se misturar. Então, falar um pouco mais devagar, associado a uma articulação mais ampla, mais aberta, facilita a produção desse som e aí melhora a inteligibilidade. E por fim, pratique. Na frente do espelho, pega um texto, algumas frases e começa a ler isso em voz alta, olhando-se para o espelho. O que eu estou fazendo com a minha boca? Onde é que eu estou mexendo? Será que eu estou sendo precisa na produção dos sons? Se eu colocar essa língua um pouco mais para trás, como fica? Se eu colocar um pouco mais para frente, como fica? Experimente. A pessoa fica com vergonha porque está usando o aparelho e aí ela quer zíper na boca e falar somente o necessário e o extraordinário é demais. Não, muitas dessas dificuldades que nós temos quando colocamos o aparelho é justamente uma questão de adaptação. Então você, com o tempo, você vai se adaptando a essa ferramenta que você tem aí na sua boca e vai ajustando os pontos articulatórios para ficar mais tranquilo de você falar. E pensar também o seguinte, que isso não é para todo sempre, amém. Nós temos um período de tratamento. Quanto mais dedicado, quanto mais certinho você fizer o tratamento, mais rápido você vai se livrar dessa questão. Quando eu vim fazer esse vídeo de hoje, esse é o primeiro vídeo que eu faço com o aparelho. E eu cogitei tirar o aparelho para poder ter uma precisão maior na minha fala, ainda não estou muito acostumada. Só que eu parei para pensar que modelo eu estaria dando se eu viesse aqui para falar de aparelho, da importância de você usar o aparelho, fazer o tratamento, estando eu sem o meu aparelho. Não faz sentido algum. Então eu entendo que esse aqui é um processo pelo qual eu preciso passar. Pense nisso também, você está passando por um tratamento. E tudo bem, vai passar, daqui a pouco seus dentes estarão alinhados e você vai ter melhores condições de realizar as suas funções orais com mais equilíbrio muscular. Quando eu falo funções orais, eu não estou falando só de fala. É tudo que eu mencionei para você no começo do vídeo. Isso interfere na fala, na respiração, na mastigação, na deglutição, na sucção e na mímica facial. Então aguenta firme aí se você estiver fazendo o tratamento. Se você não faz um tratamento ortodôntico, mas você sente que tem alguma coisa aí na relação entre as suas arcadas dentárias que está interferindo em alguma ou algumas dessas funções que eu mencionei aqui, procure uma ajuda profissional. Vai num dentista, num ortodontista, faz uma avaliação, porque isso é super importante não só para a sua saúde bucal, como também para a sua voz, a sua comunicação e a sua saúde geral. Pense nisso. Esse foi um conteúdo um pouco mais específico do que o que eu tenho trazido aqui no canal, mas eu espero que eu possa ter te ajudado com esse material que eu trouxe aqui hoje. Se você usa aparelho e sente essa dificuldade na sua dicção, coloque aqui nos comentários, deixa eu saber também. Se você tem uma dificuldade na sua dicção e começou a desconfiar que isso pode ter relação com as suas arcadas dentárias, coloque aqui nos comentários também e a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cá Me Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau!